Uma boa noite a todos e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está em sintonia com a sua rádio comunitária Verdes Matas FM ZYL 985, frequência de 87.9 MHz, situado na Rua Noroeste 1770, no centro de São Miguel do Guaporé, Rondônia. E você está em sintonia com o programa que vai ao ar todas as sextas-feiras, das 21 às 22 horas, Momentos com Deus. Agora eu quero que você se ligue um pouquinho na palavra, porque a palavra diz, a própria Bíblia diz que a fé, ela é pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se o homem quiser chegar-se a Deus, ele tem que ter fé. Porque a Bíblia diz bem assim, em Hebreus 11:6, diz: sem fé é impossível agradar-lhe. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então o homem precisa ter fé. E aí, como a nossa fé é pouca, nós temos pouca mesmo, aqueles que dizem que tem fé, eles não conseguem mostrar a fé. Porque para dizer que tem fé é fácil. O ruim é mostrar a fé, é difícil mostrar. Então, nós vamos mostrar a fé pelas nossas obras. E para nós ter fé, então, o único jeito que eu descobri para ter fé é ouvindo a palavra de Deus. Se você ler, é muito melhor, se você examinar ela. Tá bom? Então, eu quero intitular essa mensagem para você não se apegar a religião. Por quê? Porque veja bem, Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então eu entendo que o fardo da religião toda a vida foi pesado, tá? Eu entendo. Então não se apegue à religião, porque a religião, ela vai pesar. Você tem muitas pessoas desviadas fora da igreja, porque a igreja tem pesado muito as pessoas. E nós estamos vivendo nos últimos dias, momento da informação. Aí você diz assim: ô Chagas, será que nós estamos vivendo nos últimos dias? Eu posso provar para você com a Bíblia, porque a Bíblia diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então, e qual é, Chagas, o Espírito de Deus? Deus, a Bíblia diz que ele tem 7 Espíritos, e 3 dos Espíritos, dos 7, um é inteligência, outro é sabedoria e outro é conhecimento. Então esses 3 Espíritos estão derramados sobre a terra. A terra está cheia de sabedoria, está cheia de inteligência, está cheia de conhecimento. Então, aí como nós estamos nesses dias, o homem está vivendo só da inteligência. E você pode ver que toda a vida Deus tratou dos seus filhos de uma forma ou de outra. Então, não se apegue à religião. Por quê? Porque a religião, ela vai te ensinar o que para você ter Deus, você tem que fazer permuta com Deus. Você tem que perguntar alguma coisa. Ele diz bem assim: se você fazer isso, você consegue isso com Deus. Então, eu tenho ouvido isso a minha vida inteira. E eu entendo um pouco diferente. Eu entendo assim, que o homem tem que ir a Deus. Eu digo por quê? Por que eu digo assim? Porque eu fumava e não consegui largar de fumar. Então as pessoas chegavam para mim e falavam assim: deixa de fumar, como se fosse fácil deixar de fumar. Aí uns dizem bem assim, os que não fumam falam assim: é só ter vergonha na cara que deixa. É muito fácil falar. Por quê? A gente não sabe o que o cara está passando. É muito fácil você chegar num cara ou numa prostituta e dizer assim para ela: larga essa vida e vem para a igreja. Aí ela vai para a igreja, aí a igreja quer que ela largue de prostituir. Mas só que essa igreja que quer que ela largue de prostituir, para tratar dos seus filhos às vezes, ou para ela sobreviver, essa igreja não trata dela.
Então um cara é traficante, aí ele, você tem que largar o tráfico. Aí ele vai para a igreja, aí eles mandam ele largar o tráfico, mas não tratam dele. E assim é as igrejas que eu conheço ultimamente. Ela quer que o cara larga, mas ela não trata, ela não cuida, como a Bíblia diz. Então, por isso que eu digo, não se apegue à religião. Aí você se apega a quem? Eu não digo para você não ter uma religião. Todos nós temos que ter uma religião, porque a religião, ela que religa nós a Deus. Mas o que é que devemos fazer? Nós não acreditar em tudo que nós ouvimos na religião. Nós temos que acreditar na Bíblia. Quando você lê a Bíblia, é aquilo ali. Agora, presta bem atenção. A Bíblia você tem que lê-la toda. Para você pregar, para você começar a pregar por aí, você tem que ler a Bíblia pelo menos 10 vezes. Tá? Se você lê 10 vezes o Novo Testamento, pelo menos, você pode sair por aí pregando. Se você nunca leu, não saia não, que você vai pregar o que você não sabe. Por que o que mais tem acontecido o Evangelho tem sido de escândalo. E o próprio Jesus falou, por causa de vós o caminho de Deus é blasfemado. Por quê? Por causa dessas pessoas. Eles apenas vai para uma religião, encontra Deus, aprende aquilo ali nos livrinhos da religião e sai pregando aquilo. Mas ele nunca leu a Bíblia nem 10 vezes. Então eu acredito que você tem que, um dia, chegou 2 meninos, um menino com 16 anos, outro com 14, na minha casa, de uma certa religião, testemunho de Jeová. Ele chegou, e aí eu disse para eles, eu falei, filho, vocês aprenderam com a sua religião. Eu falei, os filhos dos muçulmanos, eles aprenderam com a religião deles, que eles têm que se encher o corpo de bomba quando crescer e se explodir. Eu falei, vocês tinham coragem de fazer isso? Eles falaram não. Eu falei, pois é, mas eles têm. Por quê? Porque é o que eles aprenderam. Então a nossa cabeça, ela está pronta para aprender o que os outros ensinam. Só que nós temos a bússola, nós temos a origem, que é a palavra de Deus, é a Bíblia. Então nós temos que ver na Bíblia, mas infelizmente as pessoas não fazem isso. Então veja bem, há pouco eu estava lendo umas mensagens em relação à pandemia. Isso está preocupando a nação, está preocupando todas as nações, está preocupando o mundo. Então dá a entender que nós estamos no Apocalipse. Se nós estamos no Apocalipse, eu estou dizendo se nós estamos no Apocalipse, a Bíblia diz, eu vou até ler o versículo aqui, a Bíblia diz que vai morrer a terça parte dos homens. Aí quem vai matar? A Bíblia diz que quem mata o homem é a morte, mas é Deus que libera. Inclusive, teve uma certa feita, que o próprio Jesus falou assim, vocês não devem temer aquele que mata o corpo, mas não pode lançar a alma no inferno. Temei antes aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Então as pessoas temem muito Satanás, mas não temem Deus. E foi o que Jesus falou, olha, vocês tinham que ter medo de Deus. Aí agora você me pergunta, como ter medo de Deus? É quando eu estou fazendo coisa errada. Que se eu estou fazendo coisa errada, eu tinha que ter medo de Deus. Por quê? Porque por certo Ele vai me punir, Ele vai me cobrar. Por quê? Porque Ele é o único que pode me cobrar. Então, aí vamos lá. Apocalipse 9:15. Se nós estamos no Apocalipse, diz bem assim: e foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Aí você diz bem assim, mas aí não é a pandemia. Pois é. A pandemia vem e só assusta, mas quem mata
Quem tira a vida é Deus, Ele é o dono da vida. Então, nós estamos, no meu entender, nós estamos no Apocalipse. Os dias estão muito próximos. Então dá a entender, porque eu estava lendo ainda há pouco as mensagens, que alguns estudiosos descobriram que essa vacina vai matar a população. Gente, eu não estou confirmando que vai matar, não. Eu estou dizendo que me disseram que vai. Porque nós estamos com tanta informação que aí o mundo não sabe em que acreditar. E sabe a minha felicidade? É que eu estou tentando acreditar na Bíblia. Que eu vejo muitos cristãos dizer que acredita na Bíblia. Só que eles dizem que acredita. Mas só que os feitos deles não diz que ele acredita. Porque para mim acreditar, Jesus falou, quem crê em mim faz as obras que eu faço e fará maiores. E crê acreditar. Então, se as pessoas acreditassem na Bíblia, andava como a Bíblia ensina. Porque eu vou te dar só um exemplo. Tem vários, mas eu vou ler só um versículo. Em 2 Crônicas 7:14 diz assim: se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, virei para eles e sararei a sua terra. Olha só, ele sara a terra, mas só que é se o homem buscar a face do Senhor. O que, gente? Orar, as pessoas têm costume de orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome. Pai nosso que está no céu, santificado. E vai lá, 40, 50, faz um sacrifício de Pai Nosso. Isso não é buscar a face de Deus. Buscar a face de Deus é como Jesus ensinou. Jesus suou sangue orando. Ele passava a noite orando. Então buscar para mim é você entrar num lugar enquanto ele não chegar, você não buscou. Buscar a face é você ir a Jesus enquanto você não sentir a presença dele, você não sair dali. Porque eu já fiz isso, já aconteceu comigo, de eu dobrar meu joelho e dizer: Senhor, enquanto o Senhor não me respondeu, eu não levanto daqui. E dobrar meu joelho, 7 horas da noite, e ele me responder meia-noite em ponto. Isso já aconteceu comigo várias não, foi uma vez, mas depois disso eu aprendi a buscar Deus. E eu converso com Deus. Então, o que o homem tem que fazer? Buscar Deus. O que é buscar? É alguma coisa que está em algum lugar, você tem que trazer para onde você quer. Pois é. Mas cadê que o homem busca? Ele só diz que tem fé e ele diz que acredita na Bíblia. Se acreditasse na Bíblia, era muito fácil, era muito bom, as coisas eram diferentes no nosso mundo. Se acreditasse. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz bem assim: se você crê em mim, como diz as Escrituras, eu vou achar o versículo aqui. Eu vou achar. Você é João, tá? O Evangelho de João, no capítulo 15, o versículo 7, diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha para mim aí se pegou todo. Olha aí. Se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Tudo.
tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, isso aí, mas as palavras têm que estar em nós. Aí sabe qual palavra que está em nós? A palavra que eu ouvi do pastor, do padre, do meu pai ou do João. Eu nunca li a Bíblia. E sabe o que é a Bíblia? A Bíblia é a fonte. Porque as Bíblias são iguais, elas diferem em versões. Só versão, mas o sentido é o mesmo. Tem uma versão X, cada um fez uma versão, que foi tirado do grego. Então, aí as pessoas se apegam na religião. E aí a placa, ele acredita um pouco nela. E sabe o que está na Bíblia? Que Jesus falou que... Por isso que eu digo para vocês que nós estamos no Apocalipse. Porque o Apocalipse, a igreja do Apocalipse é a Laodiceia. Que igreja que é a Laodiceia? Ela não é nem fria e nem quente, ela é morna. Essa é a igreja do Apocalipse. E para mim, no meu ver, nós estamos vivendo esses dias da igreja morna. Sabe por quê? Porque a igreja, ela não consegue buscar mais os dons espirituais. E a Bíblia diz bem assim: buscai as coisas que são de cima. Mas a igreja atual está buscando as coisas que estão em cima. Olha a diferença. A Bíblia, aí o que é de cima que eu entendo? É o Espírito Santo. Porque Jesus falou assim: eu vou e vou enviar outro Consolador para ficar convosco. E tudo que eu quero dizer a você, que nunca teve uma relação com o Espírito Santo, um relacionamento, busca ele para você ver que não tem nada nesse mundo que supera o relacionamento do ser humano com o Espírito Santo. Aí você me pergunta, por que Chagas? Porque o Espírito Santo é o único que purifica o homem. Porque o homem, ele é impuro, todo homem. A Bíblia diz que todos pecaram. E desde que o homem pecou, ele é impuro. Ele é impuro. E o homem só vai ser puro no Espírito Santo. Aí você me pergunta, por que Chagas? Porque nós somos feitos de água, barro e ar. Mas o que rege a terra são 4 elementos. Então o homem, para ser puro, falta o fogo. Como o ferro, como o ouro se purifica no fogo, o homem também. E João falava bem assim, quando João veio, João falava bem assim: eu na verdade vos batizo com água, mas após mim vem um que batizará você com Espírito Santo e com fogo. Esse fogo é que nos purifica. Então, o homem, ele é o maior pecador. Nós todos temos pecado. Mas quando você dobra o joelho, que você consegue uma conexão com o Espírito Santo, ele nos purifica ali. Nós somos puros ali. E aí ele vai trabalhando na nossa vida. Sabe por que eu digo isso? Inclusive eu tenho até um hino que diz que ele está trabalhando e continua a trabalhar. Eu era mentiroso, hoje eu melhorei, eu fumava e bebia, hoje eu parei. Então, esse é o hino que Deus me deu sobre o Espírito Santo. É assim, quando você decide seguir a Cristo, ou servir a Cristo, é o jeito de dizer, você vem todo sujo, e quando você começa, ele vai te limpando. É como você entrar numa oficina, e ele vai te trabalhando, e ele vai mudando você. O hino diz bem assim, o hino que Deus me deu: mudou minha vida e continua a mudar. Ele está trabalhando e continua a trabalhar. Eu era um perdido e errava demais. Agora estou melhorando e vou melhorar mais. Eu falo dele, é o Espírito Consolador, e ele veio para ficar.
e minha vida Ele mudou. Esta promessa é só para os que crê. Comece a pedir agora. Então é isso aí. Ele muda você. O Espírito Santo, Ele que muda nós. E aí é o seguinte, esse Espírito Santo, ele vem e abre para nós o caminho e diz bem assim: olha, Chagas, esse é o caminho. Aí, que caminho é? Aí você pergunta, onde que é o caminho? Mas ele fala, Jesus. Aí você vai a Jesus, aí ele te ensina. A Bíblia, Jesus falou assim, olha, o Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas, todas. Então o homem que tem o Espírito Santo, ele tem tudo, ele tem a água da vida. Se você abrir a sua Bíblia em Gálatas 5:22, vai dizer que o fruto do Espírito é, olha só o que você vai ter: amor, paz, gozo, longanimidade, bondade, fidelidade, fé, temperança, domínio próprio. Tudo isso do Espírito Santo. Você vai ter, por exemplo, você bebe, aí você fala, não, vou beber só uma cerveja, você não bebe mais, você tem domínio próprio. Agora, quando você não tem o Espírito Santo, aí você não tem domínio. Você bebe uma cerveja, você quer beber 200 e acaba bebendo e fazendo coisa que não deve, porque falta o Espírito Santo na sua vida. Então, quando o homem tem, o que eu disse? Quando o homem tem o Espírito Santo, ele é completo. O Espírito Santo limpa ele. Olha o que o hino diz: eu estou melhorando e vou melhorar mais. Por quê? Quando você está com o Espírito Santo, cada dia ele trabalha na sua vida, ele muda você, ele muda. Agora a religião não. A religião, ela exige de você. A religião, escuta bem, a religião, ela exige de você. Quando você vai com a religião, por isso que eu disse para você, não se apegue à religião. Porque quando você vai com a religião, ela diz bem assim: ei, isso aqui não pode, isso aqui também não pode, isso aqui também não pode. E coloca um monte de não pode, que você acaba sendo um escravo de lá. Aí, se você gosta das exigências dela, parabéns para você. Mas se tem coisa que você não gosta, porque o que me deixa triste nos religiosos é o julgamento. E sabe o que eles dizem ainda? Olha, quem diz é a Bíblia. Então deixa a Bíblia julgar, não precisa abrir a boca e falar. Mas não, eu fui muito tempo da religião. Hoje Deus me libertou dela. Fui muito tempo que eu vivia para os outros. Eu vivia pelo que os outros diziam. Mas aí depois eu comecei a ler a Bíblia e Jesus falou bem assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então eu comecei a aprender de Jesus. Aí eu parei de usar roupa que as pessoas querem que eu uso. Eu parei de usar roupa do jeito dos outros. Eu parei de viver os outros, eu começo a viver eu. A minha casa, você vai lá, já não é aquela casa, aquela coisa bem arrumadinha, limpadinha, limpinha, não. Não. É só, agora a minha comida sim, a coisa que eu mais gosto é da minha mesa farta. Então isso aí eu consigo. Agora eu vou ficar trabalhando só para os outros chegarem e falar assim: olha como é que está a chácara desse cara, que coisa mais linda. E eu ficar me matando para limpar aquilo. Não, eu não vivo para os outros mais. Então eu me libertei da religião e das pessoas. Eu vivo eu. É o meu jeito. Eu visto do meu jeito. Não estou preocupado com quem está olhando para mim. Não.
se eu uso barba, se uso bigode, se não uso, se uso cabelo mais comprido ou mais curto, eu não estou nem preocupado, eu tenho o meu estilo e vou viver a minha vida. O que eu preciso é amar o meu irmão. E tem mais uma, eu preciso não julgar o meu irmão, porque para mim, quem matou e quem falou mal tem o mesmo pecado. A lei julga diferente, e com razão, mas Deus não. Deus, ele julga, é pecado, qualquer pecado é pecado, a religião não. A religião, tem pecado, inclusive tem delas que fala que tem pecado que é de morte. Aí você pergunta para eles, que pecado que é de morte? Aí eles falam bem assim, o adultério é um. Só que eles não conseguem provar na Bíblia, porque não tem na Bíblia que adultério é pecado de morte, mas para uns é. Aí você fala bem assim, então pode adulterar? A Bíblia diz bem assim, olha, não erreis, Deus não deixa escarnecer, tudo que o homem semear, ele ceifa. Então se você está em pé, a Bíblia diz, cuida para não cair. Então, aí você fala, então o cara pode adulterar, então experimenta para você ver a consequência. Aí, mas o fulano está adulterando. O fulano, na Bíblia diz que você tem que olhar para Jesus, e eu tenho que olhar para Jesus, e a Bíblia diz bem assim, cuida de ti mesmo e da doutrina, fazendo assim tanto salva a ti como os que te ouvem. Então, aí você acha que aquele cara que está pecando, você acha que Deus não vai punir ele? Se Deus não punir ele, está em Hebreus 12, tá? Se Deus não punir ele, ele não é filho, ele é bastardo. Porque a Bíblia diz bem assim, Hebreus 12 diz bem assim, qual é o filho que o pai não corrige? Aí diz bem assim, se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, és então bastardo e não filho. Então todo cara que Deus não disciplina ele não é filho. Agora os filhos, se você acha que você é filho de Deus, a Bíblia diz que se você recebe Deus como pai, então Deus vai te disciplinar. E em Hebreus 2 diz bem assim, olha, quando você for disciplinado por Deus, não desmaia não. Porque todos aqueles que têm Deus como pai, Deus vai corrigir. Hoje eu estava falando ainda com um amigo meu, um discípulo meu. Ele diz bem assim, rapaz, eu acho que Deus não está me ouvindo não, ele está muito tardio para comigo. Então, às vezes, Deus se cala, ele deixa para ver até onde você vai, e a Bíblia diz que Deus é longânimo, tá bom? Então eu vou encerrar por aqui, Deus que te abençoe, e não se apegue à religião, por quê? Olha o que a Bíblia diz do Apocalipse. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Sabe por que Deus, em Apocalipse, Deus diz que está à porta? Porque ele está na religião, está na placa. Ele está na placa, ele está batendo para entrar onde? No coração da pessoa, e ele está agarrado com a religião. Não abandone sua religião. Mas não se preocupe com ela, a não ser para você ajudar os seus irmãos a sair da religiosidade. Tá bom? Deus abençoe e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, de hoje para todos sempre. Amém.